Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grandourados, e temos a alegria de levar a palavra de Deus a você e a sua família. O programa Andando com Cristo hoje vai focar as nossas festividades de comemoração dos 67 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. A história da Igreja Presbiteriana de Dourados nós vamos narrá-la daqui a pouquinho para você, aqui no nosso programa Andando com Cristo. E quero antecipar aqui, deixar para você um convite para estar conosco no próximo domingo, na Escola Dominical, às 9 horas da manhã, e no culto, às 19 horas. É um momento de ouvir a palavra de Deus, um momento de adorar ao Senhor conosco. Deus criou você para adorá-lo. E todas as vezes que o homem se afasta de Deus e deixa de tributar a Deus a adoração, a glória que é devida ao seu santo nome, o coração fica triste, fica um vazio na alma. Às vezes você tem um vazio na alma e não sabe por quê. É porque você não tributa a Deus a glória que é devida ao seu nome, e Deus criou você para adorá-lo. E se você não faz isso, fica aquele vazio na alma. Mas você não pode adorar a Deus somente por causa de um vazio na alma ou por causa dessa carência de adorá-lo meramente. Você deve adorá-lo porque Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Então, nesse domingo, às 9 horas, a Escola Dominical, e às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e você é convidado para estar conosco e adorar ao Senhor juntamente conosco, tá bom? Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Vamos falar hoje sobre os 67 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós estamos aqui para transmitir hoje para você uma história muito bonita, a história da Igreja Presbiteriana de Dourados. Quem passa aqui pela Avenida Marcelino Pires, no centro da nossa cidade de Dourados, depara aqui com o prédio da igreja, bem no centro da cidade, também chamada Igreja do Relógio, comumente chamado aqui na nossa comunidade, e é a Igreja Presbiteriana de Dourados, ou a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Essa igreja tem uma história muito bonita aqui na nossa cidade e na região. Quando os missionários chegaram para Dourados, Dourados era um pequeno distrito, pertencia a Ponta Porã. Isso foi nos idos de 1929. No dia 15 de abril de 1929, os missionários realizaram o primeiro culto evangélico protestante aqui no distrito de Dourados, com as suas famílias, na sua própria casa, com as famílias desses missionários, eram 4 missionários,
e com alguns vizinhos que eles convidaram, de uma forma muito simples, muito singela. Nos lembra a parábola de Jesus da mostarda. Jesus fala da semente de mostarda e diz que o Evangelho é semelhante à semente de mostarda lançada na terra, tão pequenininha, mas depois cresce e fica frondosa e as aves dos céus vêm fazer ninhos. Assim começou o trabalho da Igreja Presbiteriana de Dourados em 1929. Eram 4 missionários, um era médico, o Dr. Nelson de Araújo, o outro era professor, que é o Eston, o outro era agrônomo, João Marques, e o outro era pastor, reverendo Albert Sidney Maxwell. Então, um médico, um agrônomo, um professor e um pastor vieram para trazer um projeto para o distrito de Dourados. E aqui eles fundaram a Missão Kaiowá, a Missão Evangélica Kaiowá, para trabalhar com povos indígenas e para trabalhar pelo desenvolvimento desta região de Dourados. Distrito, local difícil de acesso, estradas difíceis, quando tinham, uma forma muito singela de viver a vida aqui, pelo sertão do antigo Mato Grosso. Eles chegaram aqui com um projeto missionário, com um projeto de pregar o Evangelho, de cuidar da saúde, da educação e do trabalho desta região. E aqui fixaram residência a duras penas, com todas as dificuldades do seu tempo, que não somente eles, mas todas as famílias que moravam aqui, registram os historiadores que Dourados tinha 2.000 pessoas que moravam aqui no distrito de Dourados. Hoje são 210.000 habitantes, mas naquele tempo eram só 2.000 pessoas que moravam aqui no município de Dourados. Pouca gente. E eles começam aqui o seu trabalho. E logo fundam a Missão Kaiowá, cria aqui este projeto que depois vai desenvolver para hospitais, escolas, atendimento aos povos indígenas, nossos irmãos indígenas. Mas também começaram um ponto de pregação aqui no distrito de Dourados. Ficavam lá na chácara da missão e pregavam também o Evangelho aqui no distrito. E tornou-se aqui um ponto de pregação. Esse ponto de pregação foi criando vida e Dourados, com toda a sua peculiaridade do seu tempo, e foram pregando o Evangelho. Nisso começaram os seus trabalhos. Em 1935, quando Dourados emancipou-se e tornou-se uma cidade emancipada, esses missionários estavam aqui, não todos, mas alguns deles, e outros que chegaram, e ajudaram na formação de Dourados. Dr. Nelson de Araújo chegou a ser prefeito da cidade, na época era presidente do Conselho Distrital. Então, nós vemos que eles participaram da construção da cidade de Dourados. Em 1938, Dourados já era organizada, e foi quando aquele ponto de pregação foi organizado em congregação. Então já trouxe aqui para esta quadra onde fica hoje a igreja, e uma pequena igreja de madeira foi construída e foi transformada numa congregação presbiterial. Pastores vinham de Campo Grande para dar assistência ao trabalho aqui em Dourados, missionários vinham lá da missão, davam assistência ao trabalho. E assim, tinha a frente de trabalho da missão, tinha a frente de trabalho no distrito de Dourados, que agora tornou-se em cidade. Nesse período, foi o período também que, ao emancipar Dourados, alguém precisava de cuidar da educação. E esses missionários foram convidados para cuidar da educação. Foi o período que foi instituída aqui em Dourados a Escola Presbiteriana Erasmo Braga. Essa escola tem uma história muito bonita dentro da nossa cidade de Dourados e trabalhou assiduamente, arduamente pela educação
aqui na nossa cidade, tanto que encontramos muitas pessoas que hoje exercem suas profissões e que formaram na cidade de Dourados, na escola Erasmo Braga. Na década de 40, esses missionários, que foram sendo outros incorporados ao grupo e não desistiram do trabalho e perseveraram nesse trabalho, fundaram aqui o Hospital Evangélico de Dourados, com a ajuda também de igrejas norte-americanas, com verbas dos Estados Unidos. Fundou-se aqui então a igreja, a missão, a escola, o hospital. Depois o hospital formou a Escola Vital Brasil, de forma que a presença da Igreja Presbiteriana na formação de Dourados é uma presença muito forte, histórica, de décadas, perseverante, não é uma coisa da agora. A igreja cresceu, muitas famílias migraram aqui para a região de Dourados, famílias de Minas Gerais, famílias do Nordeste, famílias do Paraná, de São Paulo, diversas partes do nosso país. As colônias de Getúlio Vargas foram ganhando força e quando chegou na década de 50, no ano de 1951, no dia 27 de maio de 1951, os missionários que aqui trabalhavam solicitaram dos concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil que aquela congregação presbiterial fosse transformada numa igreja e fosse organizada em igreja para ter vida própria. Uma congregação presbiterial, ela é administrada pelos missionários. Quando a igreja é organizada, ela passa a ter vida própria, ela passa a ter uma junta diaconal para trabalhar a ação social da igreja e a ordem do culto e a manutenção do culto, passa a ter um conselho para dirigir esta igreja, um conselho administrativo formado do pastor, de presbíteros, para organizar a igreja local e passa a ter vida própria. Então, em 1951, reverendo Francisco Pereira, ele vem lá do Presbitério Oeste de Minas Gerais, da cidade de Lavras, onde está lá o Instituto Gammon, e ele vem então para reconhecer e organizar a igreja, a congregação em igreja. E foi nesta data, 27 de maio de 1951, que a Igreja Presbiteriana de Dourados é transformada então na sua organização religiosa ou na sua organização eclesiástica como uma igreja local. A partir daí a história da igreja desenrola. Esses 67 anos da história da igreja tem que ser somado com mais estes outros 20 e poucos anos, 22, para contabilizar aí seus 79 anos da presença presbiteriana aqui na cidade de Dourados, ou 89 anos aqui na cidade de Dourados. Acompanha essa história. Quando a igreja foi organizada no dia 27 de maio de 1951, após a Assembleia se reunir e eleger os seus oficiais, o reverendo Francisco Pereira abriu a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, o versículo de número 4, e leu o seguinte: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Naquele dia o reverendo Francisco pregou nesse texto, e pregou a mensagem com o seguinte tema: uma igreja progressista, no sentido de que a igreja deveria seguir o progresso da região. A igreja deveria não parar nas suas etapas, ela deveria seguir, ela deveria progredir, ela deveria avançar. E esse é o projeto de Deus para a igreja, porque Jesus, quando criou a igreja, instituiu a igreja, ele disse assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o mundo que vai pressionar a igreja, é a igreja que vai avançar pelo mundo. Então ela é uma igreja progressista nesse sentido de estar sempre avançando pelo mundo, nunca recuando, mas sempre avançando. Esse é o nosso grande desafio como igreja,
ao completarmos 67 anos de organização religiosa. Crescia a palavra de Deus. A palavra de Deus vai sempre crescer onde ela é pregada. O que nós não podemos fazer é deixar de pregar a palavra de Deus para pregar as nossas próprias ideias. Deixar de pregar a palavra de Deus para pregar as nossas convicções pessoais. Não, nós não somos chamados para pregar nossas convicções pessoais ou para pregar revelações ou coisas do gênero. Nós somos chamados para pregarmos a palavra de Deus. Prega a palavra. Nós não podemos inventar uma mensagem. A palavra de Deus crescia, se multiplicava em Jerusalém naqueles dias, e aqui nós lemos Atos 6, naqueles dias os apóstolos pregavam pessoalmente a palavra de Deus por Jerusalém. Alguns momentos eles foram presos pelas autoridades judaicas e romanas. Alguns momentos eles foram ameaçados, açoitados, proibiram que eles pregassem em Jerusalém, e eles disseram: julgai vós mesmos, se é justo obedecer antes a vós outros do que a Deus. Como que eu vou deixar de obedecer a Deus para obedecer os homens? É o mesmo que acontece nos nossos dias. Vocês acham que a igreja vai deixar de pregar a palavra de Deus porque o mundo se opõe à palavra de Deus? Porque o mundo se opõe a Deus? Porque o ateísmo diz que não há um Deus? Porque o mundo perverso tenta descaracterizar a palavra de Deus? A moralidade das famílias é jogada no lixo? Você acha que a igreja vai deixar algum dia de pregar a palavra de Deus porque o mundo se opõe à palavra de Deus? Nunca. Crescia a palavra de Deus em meio a todas aquelas circunstâncias adversas. Assim também é hoje. Nós somos desafiados como uma igreja aniversariante, comemorando 67 anos de vida. Nós somos desafiados a pregar a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por mais que o mundo odeia o Evangelho, odeia Cristo, odeia a Deus, nós nunca vamos deixar de amá-lo, de confiar nele. Nós nunca vamos deixar de obedecê-lo. Nós nunca vamos deixar de anunciar a sua palavra. Nós nunca vamos deixar de falar para o pecador que a única solução para a sua vida pecaminosa é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós nunca vamos deixar de falar para o pecador que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz para salvá-lo, e salvá-lo da morte eterna, salvá-lo da ira de Deus e salvá-lo da condenação eterna. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vê se nós vamos deixar de anunciar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, de forma alguma. Esta igreja aniversariante, ela não apenas na década de 50, 60, 70, 80 e assim por diante, ela não apenas pensou na sua igreja local, mas ela também espalhou o Evangelho pela região. A partir de Dourados, o Evangelho foi pregado também em Fátima do Sul, em Rio Brilhante, em Carapó, em Naviraí, em Deodápolis, em Glória de Dourados, em Amambai, em Ponta Porã, enfim, a igreja foi se espalhando por toda esta região, aqui dentro de Dourados, no centro, nos bairros. Nós somos hoje só aqui dentro de Dourados 5 igrejas locais, mais 5 congregações, pregando a palavra de Deus, anunciando com fidelidade. A palavra de Deus crescia, a palavra de Deus tem crescido. Onde ela é pregada, onde ela é anunciada, ela é crida, ela é amada, ela é obedecida, ela cresce. Nós nunca vamos parar esse desafio.
Talvez os desafios da igreja lá na década de 50, quando ela foi organizada, era um tipo de desafio em Dourados. Hoje nós temos desafios diferentes, mas sem nunca deixar de pregar em primeiro lugar a palavra de Deus, em buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Hoje nós somos uma igreja com cerca de 500 membros, aqui a Igreja Central, fora as demais igrejas de Dourados, uma igreja que mantém toda a sua estrutura presbiteriana. Temos a alegria de sermos uma igreja presbiteriana com um governo presbiteriano bíblico, com um foco nas Escrituras. A pregação da palavra de Deus e o que a Bíblia fala está em primeiro lugar para nós. Não inventamos uma mensagem para pregar, não negociamos o Evangelho, não ficamos nesta doença de achar que temos que contemporaneizar, mundanizar a igreja e modernizá-la no sentido de torná-la uma igreja mundana para parecer agradável aos olhos do homem. Não, nós somos uma igreja zelosa pelo ensino da palavra de Deus, uma igreja zelosa pela pregação fiel das Escrituras, uma igreja que mantém firme os seus padrões reformados, de que somente a Bíblia é a palavra de Deus, somente Jesus Cristo salva, é somente pela fé que o pecador pode ser alcançado, é somente pela fé que o pecador ele tem em Cristo a salvação. Então é pela graça, é pela fé, e somente a Deus toda a glória. Não temos outro tipo de adoração senão ao Trino Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Zelamos por um governo bíblico, presbiteriano, representativo, onde a Assembleia reunida elege os seus oficiais que hão de governar, administrar a igreja. Não está na figura do pastor, mas do conselho da igreja, a administração da igreja local, os concílios da igreja, presbitério, o sino do Supremo Concílio, que dirige a igreja em âmbito regional, estadual e nacional. Temos a alegria de sermos uma igreja conciliar, nossas decisões são conciliares, nossas decisões são paritárias. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria, e esta igreja presbiteriana é uma igreja que não só faz parte da história de Dourados, mas é também uma igreja que tem a alegria de manter a sua identidade bíblica presbiteriana reformada para a glória do nosso Deus, porque a palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Meu querido, eu não tenho dúvida de que a igreja que vai sobreviver em todo este mundo louco que nós vivemos, em todos esses ventos de doutrina que todos os dias sopram sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre os incautos. Todos os dias tem um vento de doutrina novo e as pessoas se aderem àquilo, abraçam, sem nenhuma noção das Escrituras, sem o critério da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que a igreja que vai sobreviver a toda esta confusão é aquela igreja que se mantiver firme, fiel e zelosa à palavra de Deus. Porque passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós estamos alegres ao comemorarmos 67 anos de organização eclesiástica. Eu espero que você venha fazer uma visita à nossa igreja para cultuar ao Senhor conosco e louvar ao Senhor. 67 anos de organização eclesiástica, mais 22 anos de trabalho pioneiro. É um longo tempo de perseverança e de pregação da palavra de Deus. Espero uma visita sua. Olha, no próximo bloco nós vamos chamar mais um intervalo. No próximo bloco
nós vamos passar aí um pouquinho da festa do aniversário da igreja, dos 67 anos, um almoço que tivemos com a igreja e depois também uma entrevista com o nosso preletor dos 67 anos da igreja, que é o reverendo Carlos Orlandi Júnior, tá bom? Vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que é o Senhor que nos sustenta, vem do Senhor tudo aquilo que precisamos diariamente, Pai. Nós te louvamos por esse alimento, te louvamos pelo carinho de todos aqueles que fizeram esse alimento, Pai. E te agradecemos, Pai, porque estamos como família aqui hoje, reunidos para te agradecer pelo teu cuidado sobre esta igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. A ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui hoje comemorando os 67 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. Você que é nosso telespectador está acompanhando aí o almoço de confraternização da igreja. E estamos aqui com a presença do reverendo Carlos Orlandi, que é o nosso preletor deste evento, das comemorações dos 67 anos da igreja. E ele está aqui conosco desde cedo, fazendo as preleções do aniversário da igreja. Reverendo Carlos, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Reverendo Demar, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a toda a comunidade douradense, aqui da Igreja Presbiteriana, o acolhimento e a minha saudação aos 67 anos dessa organização especial da igreja. Como você sabe, a Igreja Presbiteriana de Dourados, organizada em 1951, comemorando aí esses 67 anos, ela é parte da formação da nossa cidade. E nós estamos hoje aqui nessa programação exatamente porque temos muito o que celebrar. Reverendo Carlos, o aniversário de uma igreja é uma data sempre importante por causa da celebração da vida, da pregação do Evangelho. O diagnóstico que você tem assim de uma igreja aniversariante? Olha, essa igreja aniversariante tem muita coisa boa para oferecer. E uma igreja aniversariante tem que ser uma igreja que tenha representatividade na cidade. Não apenas com a sua estrutura física, mas acima de tudo com a participação das suas famílias, envolvidas nas mais diversas áreas da comunidade local. Reverendo Carlos Orlandi é pastor em Campo Grande da Igreja Presbiteriana Esperança, um projeto novo de plantação de igreja. Qual tem sido a experiência, reverendo? Desafiadora, é um momento diferenciado no ministério, mas é um momento assim de bastante enriquecimento espiritual. É desafiador porque pregar o Evangelho no meio de uma sociedade onde em alguns setores já está bem saturado de uma mensagem
distorcida, tem sido um desafio muito grande. Evangelizar os que já foram evangelizados. Essa dinâmica da igreja é uma dinâmica muito importante, interessante, né, reverendo? A mensagem relevante para cada momento da história sem torcer o evangelho. Qual que é o nosso desafio hoje como pastor nessa área? Trazer a Bíblia na sua totalidade para a realidade do homem atual, sem distorcer a sua mensagem central, Cristo Jesus. Ok, e o reverendo Carlos vai deixar uma mensagem aqui para os nossos amigos telespectadores, nessa comemoração aqui dos 67 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. Minha mensagem para vocês é que uma igreja forte é formada de famílias fortes. Uma sociedade que trabalha na contramão da família, trabalha também na contramão da própria existência da igreja. Uma igreja formada de famílias esfaceladas, uma igreja tímida e acéfala. E o grande desafio é a comunidade trabalhar no fortalecimento dos relacionamentos marido, mulher, pais e filhos. Quero agradecer aqui a participação do reverendo Carlos Orlandi. E hoje à noite ele estará conosco pregando no culto. E deixar o convite para você, todos os domingos às 9 horas da manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. E à noite às 19 horas o culto. Venha, traga sua família para participar conosco desses momentos de adoração a Deus. Deus abençoe você e obrigado, reverendo Carlos, pela sua participação aqui conosco. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos chegando no momento final do programa Andando com Cristo. Eu quero agradecer aqui os Gideões que me doaram na 16ª Conferência Estadual dos Gideões, me doaram este Novo Testamento. Esse 190 aqui é porque marca 190 milhões de exemplares do Novo Testamento, da Palavra de Deus, que foi distribuído pelo Ministério dos Gideões Internacionais no Brasil, nesses 60 anos de história deste ministério nas nossas terras brasileiras. Parabéns aos Gideões, nossa gratidão aí pela alegria de termos sido preletor desta 16ª Conferência ou Convenção dos Gideões Internacionais aqui do Mato Grosso do Sul. E diga-se de passagem, distribuíram 126 mil exemplares do Novo Testamento em um ano aqui no Mato Grosso do Sul. Parabéns aos Gideões. E nós vamos encerrar este momento orando por você, pela sua família e agradecendo a Deus pelos 67 anos de história da nossa igreja local. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, falando um pouquinho da história desta igreja. Muito obrigado pelos nossos que antecederam a nós aqui nesta igreja. Por aqueles pioneiros que chegaram aqui para pregar o Evangelho e plantar a semente da palavra do Senhor aqui nesse local. Queremos agradecer ao Senhor a bênção de sermos uma
igreja que ama o Senhor e que zela pela palavra do Senhor. Mantenha o nosso coração assim, sempre firme no Senhor, sem esmorecer. Oramos também agradecidos pelo trabalho dos Gideões no nosso estado, no Brasil e nos 201 países que eles estão presentes distribuindo a palavra do Senhor. Agradecemos ao Senhor também pelos 67 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Dourados. Recebe a nossa gratidão, abençoa-nos no restante da nossa jornada, na sequência dos trabalhos desta igreja, para que seja uma igreja sempre dinâmica, uma igreja atual na sua dinâmica, mas zelosa na pregação fiel da palavra do Senhor. Muito obrigado pelos teus cuidados conosco, recebe a nossa gratidão. Oramos também por aqueles que nos acompanham agora através deste programa, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar.